Irmãos, para de ser crente melindroso, irmão. Você tem que aprender a crescer, a se fortalecer. Amém? Chega uma hora, meu filho, se você tem ligação com Deus, que o pau está quebrando, o negócio está desbandalhado, e você, sabe, eu quero é Deus, irmão. Amém? Lembra? Eu quero é Deus, não importa o que vão. Eu quero é Deus, quero é Deus. Então Jesus deixa muito claro, irmãos, muito claro. Para com essa coisa de querer prova, para com essa coisa de querer ter, sabe? Não pode. Diz a Bíblia Sagrada então, do versículo 31 ao 33, que eles de alguma maneira querem provar para Jesus que são merecedores, que são de Deus. O que eles fazem? Eles vão dizer: olha, nossos pais comeram o maná de Deus, o pão que desceu do céu. Engraçado que a palavra maná é uma mistura de egípcio com hebraico. E os estudiosos dizem que o significado mais próximo de maná é: o que é isso? Eu acho muito interessante. Maná, a gente sempre fala maná como se fosse uma coisa assim, né? Gloriosa. Só que eles não sabiam, eles diziam: o que é isso? Dizem alguns que era como um farelo branco, um pó branco, que caía todas as manhãs. Dizem eles que tinha um sabor assim incomparável, maravilhoso. O cheiro, eles dizem, era parecido com baunilha do maná. Você sabe o cheiro de baunilha? Ok. Raramente você vai encontrar uma pessoa que não goste. A maioria dos bolos, preparo pronto, é com cheiro e sabor de baunilha, sabe? E diz a Bíblia Sagrada então que Deus deu uma ordem dizendo para eles: olha, os israelitas, só vai pegar o que é para hoje, não é para guardar para amanhã. E eles apanhavam e faziam ali o que queriam: pão, biscoito, sei lá o que, comiam. E alguns deles, irmãos, diz a Bíblia que com medo de não ter o que comer no outro dia, guardavam. Engraçado que na viração do dia, o dia para eles era no pôr do sol. Vamos imaginar que fosse 6 horas da tarde. Tudo bem? Eu não estou dizendo que é 6 horas da tarde, mas vamos imaginar que fosse a viração do dia. Um dia começava e terminava, né, no pôr do sol. Vamos imaginar assim, de 5 da tarde, eu guardei um vaso daquele ali cheio de maná. Eu abria, estava cheiroso, aquela coisa maravilhosa. Mas quando o sol se punha, que as pessoas destampavam, alguns estudiosos dizem que fedia mais do que animal morto de vários dias. Sabe o cheiro? O fedor é tão forte que se você passa de carro rápido, você sente. E tem gente que, se não passar ligeiro, até vomita. Não é? É ou não é? E toda a vida acontecia isso. Mas por quê? Mandado de Deus. Toda vez que amanhecia, vinha outro maná. Então não precisava guardar. Eles tinham que aprender a confiar em Deus. Tinha que aprender que o Deus que supriu no dia anterior era o mesmo Deus que iria suprir no dia seguinte. E eles tiveram que aprender isso na marra, irmãos. Não adiantava guardar, apodrecia. Só tinha um que não apodrecia, que não se enchia de bolor, né? Como é que fala? De mofo. Quem sabe dizer qual era? O que estava dentro da arca. Esse era o único que permanecia bom o tempo inteiro. Porque quando está, irmãos, no reino, continua valendo, continua bom. Amém? Como Deus havia mandado Moisés e Arão colocar um pouco do maná dentro da arca, foi Deus que mandou. Então o maná obedecia à ordem do dono.
fica bom. Passou um mês, passou um ano, passou 2, passou 10, passou 20, passaram-se 40 anos. E o povo não aprendia. Não estou falando 40 anos de maná não, tá? 40 anos de trajetória, tá claro isso? Pra você não confundir. O maná não passou 40 anos dentro da arca. Estou dizendo que o maná, né, tinha que ser colhido no dia e só. Mas o povo passou 40 anos tendo experiência com Deus e não aprendia a confiar. Até quando você vai ficar com medo? Até quando você vai ficar angustiado? Sem confiar em Deus? Pastor, porque as contas estão acumulando, porque está difícil. Sim, querido. Você tem que entender quando está difícil. Tem que entender quando precisa dar um gás a mais, quando precisa um esforço a mais. É necessário às vezes. Mas também entender que o nosso Deus é fiel. É fiel. E você vai passar por isso. Vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Nenhuma luta é para sempre, nenhuma aprovação para sempre, nenhuma. Às vezes demora um pouquinho mais, mas passa. Amém? Diga graças a Deus. Do verso 34 ao 36, Jesus se revela como o pão do céu. Amém? O pão do céu. Por quê? Porque os judeus estavam achando, os hebreus achando, os israelitas, que era só o maná. Aí Jesus vai dizer: não, eu sou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Sou eu. Sabe por quê? Porque o maná estragava. Eles comeram do maná e morreram. Jesus disse: quem comer de mim não morre não. E aqui é onde a coisa começa a complicar, irmãos, porque eles não entenderam isso. Entenda, para o judeu era pecado tocar em cadáver. Quem era obrigado a fazer isso, por exemplo, a família que tinha que enterrar o morto, eles ficavam por um período chamado de imundos. Eles não podiam estar em público, eles não podiam ir no templo, eles não podiam oferecer a Deus seus sacrifícios, suas ofertas. Eles tinham que estar em casa, reservados, tomando banhos, né, rituais, até passar o período chamado de imundo, para eles poderem voltarem a ter convívio com os outros. Ele não podia tocar no morto, imagine comer. Eles não entenderam. E é assim a vida de muita gente. Não entende a palavra, não entende o que Deus fala. Escuta, mas não consegue interpretar. Vê, mas não consegue perceber o que Deus está fazendo. Por isso que vem a angústia, por isso que vem a divergência. Sabe, não consegue caminhar com Deus, porque não consegue confiar em Deus, não consegue aguardar. Quantas pessoas nós dizemos em orientação, doutrinando na igreja, né, falando das coisas de Deus, dizendo: irmãos, faça assim, olha. E a pessoa faz o contrário. Geralmente o contrário do que foi orientado. Parece que não aprende nunca, parece que não escuta nunca. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Sim ou não? No verso 37 ao 40, é importante que depois você leia. Jesus revela a vontade de Deus. Eu vou até ler esse. Os outros não li não, mas eu vou ler 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, o quê? Não para fazer a minha vontade. Por isso que ele não transformou as pedras em pães. Não vai fazer a vontade dele. Por que ele não opera um milagre quando eles pediram? Porque não foi Deus que mandou, foi eles que quiseram. E Jesus não estava nem aí porque os outros queriam, só porque queriam. Tinha que estar de acordo com o plano, tinha que estar de acordo com a vontade de Deus. Senão ele não fazia, era assim. Entende isso, irmãos? Verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Ninguém. Ele disse todos, incluindo Judas, todos. A vontade de Deus era que todos fossem salvos. Verso 40, ele repete: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. 2 vezes ele diz, 2 vezes. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Que você seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Você está vendo essa onda de crime e marginalidade na nossa cidade, no nosso estado? Muitos daqueles ali, muitos são filhos de crente. Muitos tiveram uma família que ensinaram a palavra de Deus, mas escolheram outro caminho. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos porque não deram vida a Deus, a palavra, a vontade de Deus, fizeram sua própria escolha, seguiram sua própria vontade. Mas não é a vontade de Deus, irmãos. Aqui Jesus disse claramente, sabe qual é a vontade de Deus? Que você seja salvo. Você pode resumir a isso. Se alguém perguntar, eu não sei qual é a vontade de Deus, você vai dizer, a vontade de Deus é que você seja salvo, que você seja ressuscitado no último dia. Para que ressuscitado, pastor? Tem gente que pensa que é para ficar no céu. Que céu é esse? As nuvenzinhas branquinhas, todo mundo vestido de branco, andando em fila, tá? Não é assim a imagem? Ou não é? Não é assim? Por que eles pintam a imagem de um manicômio? Para que inconscientemente você não quer ir para o céu. Inconscientemente a pessoa começa a pensar 2 vezes. Como é que é a imagem que eles pintam do inferno? Como é que é a imagem? É festa, bebida, mulherada de fio dental. Agora imagine um homem meio perturbado, meio agoniado, e que vê uma propaganda dessa e entra no seu subconsciente, no seu inconsciente, e a pessoa guarda essa imagem, que o inferno é festa, bebida e mulher seminua. Por isso que você vai ver um monte de filme, o pessoal fala assim, né? Nos vemos aonde? Nos vemos aonde? No inferno. Não tem muito isso nos filmes? Só não tem um pingo de medo pro inferno. Já viu isso? Tem um pingo de medo. Se brincar até quer ir. Até quer ir. Não, mas é um pouquinho quente. Tem uns foguinhos aqui e ali. É sempre assim, né? É uns focozinhos de fogo. Um pouquinho aqui e ali. Mas tem uma cervejinha gelada. Tem até freezer lá. Que eu não sei como é que os caras conseguem imaginar gelo no inferno, irmão. Mas imagina. Eles deixam a descrença de lado. É mais fácil desacreditar em Deus, mas nisso eles acreditam, né? A cervejinha tá quente, não, mas é sauna. É bom para ficar todo mundo sarado, não é? Festa, bebida, mulher. Eita bagaceira. O seu filho querendo ir para o inferno. Ele disse, você vai ressuscitar no último dia. Sabe para quê? Para receber o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem, o que Deus está preparando. Irmãos, só precisar de ter um pouquinho de inteligência. Pergunta ao seu irmão, você é inteligente? Você é? Pessoal em casa aí, você é inteligente? Sim ou não? Você é inteligente? Então pense comigo, raciocine comigo. Se você é inteligente, você vai conseguir. Se não for, eu sendo você, dar 2 passos de lado assim, que a burrice contagia. Quem fica ou já ficou maravilhado olhando para a natureza? Já? Para mim é o mar. Sabe? Se eu pudesse, irmãos, todos os dias eu ia lá na ladeira do sol, passar ali pelo menos 15, 20 minutos, só olhando. Claro que hoje para você fazer isso tem que levar uns 15 segurança, né? Mas se eu pudesse, só para ficar ali olhando o mar, ouvir o quebrar das ondas, é sempre calmante. É muito calmante. Para quem gosta de plantas, natureza, sabe? Você observar as belezas, irmãos. Sabe, aqueles programas de natureza, eu acho muito lindo ver o que Deus fez. É cada ave,
pássaro lindo, coisa linda, sabe, de emocionar, de chorar. Cores assim que você fala, meu Deus, que coisa linda. Insetos. Esses dias fiquei até com raiva, porque até a miserável da rã era bonita. Lá no coisa que eu estava assistindo, era as rãs lá, uns verdes, uns vermelhos, bonitos. Eu falei, meu Deus, até a miserável é bonita aí nesse meio aí, não é? Coisa linda, sabe? Rosas, flores. Agora imagine, se nesse mundo corrompido, se nesse mundo amaldiçoado, não esqueça de Gênesis, Deus disse a Adão, maldita é a terra por sua causa. Ela é maldita, ela perdeu a graça de Deus, ela perdeu a glória de Deus. Ainda assim é lindo. Tem lugares lindíssimos, belíssimos. Como é que a pessoa, lê na Bíblia Deus dizendo que o homem ainda não viu, ainda não conseguiu nem imaginar o que Deus está preparando, e a pessoa não fala assim, eu quero ver, eu quero ir para lá. Amém? Você já parou para imaginar, irmãos, o dia do arrebatamento? Você já parou para imaginar subindo os ares e olhando ao seu redor e vendo irmãos subindo junto, e olhar para cima e ver aqueles que morreram em Cristo já nos esperando? Você entende isso? E lembrar que a promessa é: e Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima. Sabe? Como é que um crente consegue imaginar uma coisa dessa, irmãos? E vai trocar, me perdoe a expressão, por 10, 15 minutos de sexo, irmãos? Estou falando o errado, o pecaminoso, o fora da palavra. Não estou falando de casal, casados, não. Eu estou falando daqueles que não são casados. Como é que a pessoa vai trocar por isso? Pastor, por causa do prazer. Pois é, você está trocando um prazer eterno por um de 15 minutos. E eu estou sendo bom, viu? 15 minutos eu estou sendo assim, bem bom. Bem, como é que fala? Generoso. A maioria não é nem 5 minutos. Boa, perdeu a salvação por 5 minutos de prazer. Só que não. Entende? Entende? Por isso que quando eu estava na rua, que eu percebi uma mulher se aproximando assim muito, eu olhava e falava assim, eu? É mal não, viu? Eu prefiro o de Deus. Amém? Só quem já foi envolvido pelo Espírito Santo, só quem já sentiu a presença de Deus mesmo, entende o que eu estou falando. É incomparável. Nada mais vale. Você fala assim, é só o Senhor. Por isso que eu gosto muito dessa canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, porque na presença de Deus é melhor. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Você está entendendo? Eu termino dizendo aqui o que Jesus revelou do verso 52 ao 58. Quando ele está falando de carne e sangue, ele está falando de forma simbólica. Ali era um símbolo do que viria ainda. O pão e o vinho representando o seu corpo e o seu sangue. Eles não entenderam isso. Nem discípulos entenderam. Nem discípulos entenderam. Porque achavam que ele queria agora obrigar as pessoas a comer um defunto. Você entende quando Deus fala com você? Ou você é apenas um religioso, uma religiosa, que se acostumou a fazer essas coisas, mas não tem ligação nenhuma com Deus? Foi assim que Judas se tornou. Cuidado. Nós falamos em Judas Iscariotes. Alguém aqui gostar de malhar o Judas? Cadê? Levanta a mão. Pastor Manuel tinha cara de quem gosta de dar uma lapada no Judas. Cadê? Hein, Nivaldo? Gostaria não de dar uma lapadazinha no Judas? Ninguém aqui? Oi, que novidade. Vários cantos que eu passo, o povo lá tá logo a mão, né? A sexta-feira, né? Na sexta-feira, sabe da aleluia, né? O povo dá maior valor de empurrar o cacete no Judas.
Filho, se era para dar pancada em quem traz Jesus, sobraria bem poucos, irmãos. Bem poucos, muito poucos. Do verso 60 ao 71 é revelada uma coisa muito tremenda. Eu encerro aqui. Primeiro, Jesus revela que aquele povo não estava querendo ele, que aquele povo não o entendia, que aquele povo não recebia a sua palavra. E isso agora ele inclui os seus próprios discípulos, porque os discípulos disseram: duro é esse discurso, essa pregação, quem pode ouvir? E Jesus vai e fala: não, quem comer minha carne, meu sangue, esse aí tem parte comigo, eu vou ressuscitar no último dia. Ele continua dizendo o que já estava dizendo desde o início, que ele era o pão vivo, que ele estava trazendo vida. Não entenderam? E diz a Bíblia que começaram a deixá-lo, e foi-se embora uma multidão de discípulos. Jesus então olha para os 12 e pergunta: e vós? Não quereis também ir com eles, não? Não querem ir também, não? Entende porque eu digo que nunca mantenha quem não quer ficar? Jesus não tinha medo de perder ninguém, não. Quer ir não embora? Vocês, aproveita aí, ó. A promoção aí, ó. Ele não falou isso, tá? Estou. E Pedro então toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Para onde? Não tem mais para onde, não. É aqui mesmo. Amém? É aqui. Então Jesus revela isso para eles e diz: sabe por que eu estou falando isso? Eu escolhi vocês em número de 12, mas um de vocês é diabo. Jesus primeiro fala com Pedro dizendo: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Simão Bar Jonas, ou filho de Jonas, mas foi meu Pai que está no céu. Mas após isso ele diz: eu não escolhi vocês em número de 12, um de vocês é diabo. O grego, nessa palavra diabolos, não está falando de um espírito, está falando de alguém enganador, de alguém que está ali mas não é dali, está disfarçado. Olha para o irmão aí, vê se não tem alguém disfarçado de crente aí. Tem jeito de crente, fala como crente, anda como crente, se veste como crente, anda com a Bíblia, mas não é crente. Disfarçado de crente. Saindo daqui, você imagina se a gente tivesse, irmãos, aqueles dronezinhos de observação para acompanhar os irmãos todo dia, e chegando em casa fosse igual o BBB, tivesse câmera e escuta por tudo que é canto. Se a gente fosse ver de fato quem são essas pessoas, será que nós ficaríamos surpresos de forma positiva, dizer: poxa, está ali o irmão orando, ó, dobrou o joelho, olha aí que Jesus, coisa linda. 3 da manhã acordou para orar, olha aí Jesus, que coisa maravilhosa, Senhor. E o outro está acordado também 3 da manhã, fazendo o quê? Maratonando série. Estou falando que é errado você se divertir, não, eu também me divirto, eu também assisto séries, mas eu tenho prioridades, e servir a meu Deus está em cima. Amém? Olha aí, Jesus, preciso sair para trabalhar. Olha o irmão lá, olha o irmão, olha, está no trânsito. Eita, ao lado dele passou uma periguete. Ele olhou assim e falou: está amarrado. Olha aí, Jesus, olha que coisa forte. Agora é a irmã, Jesus, lá vai a irmã. Ela está indo para a academia. Ela entrou na academia. Tem um saradão lá na frente dela, meu filho. É músculo que não acaba mais. Mas ela olhou para ele e falou: está repreendido. Em nome de Jesus, o meu está em casa. Ele não é forte no corpo, mas é forte no espírito. Será que é assim? Ou será que estamos tentando enganar Deus? Quem conseguiria enganar Deus, irmãos? Você já parou para pensar? Alguém que passa anos e anos e anos
tentando enganar Deus. Um parêntese aqui. Um parêntese. A pessoa que não serve a Deus com fidelidade, que cai, que tem fraquezas e cai no pecado, ela não precisa sair da igreja. Repete comigo. Ela não precisa sair da igreja. Não é disso que eu estou falando, não. Lembre-se que Jesus disse: aquele que vem a mim, o quê? De maneira nenhuma o lançarei fora. Nenhuma. Ele disse: de maneira nenhuma, eu não lanço fora. Quem sai, sai com suas próprias pernas. Mas nunca foi escorraçado da casa de Deus. Nunca. Ele nunca vai mandar ninguém embora. Nunca. Nem Judas. Nunca. A pessoa que não consegue se libertar, por exemplo, fuma. Qualquer coisa lá que ela fuma, cigarro, qualquer coisa. Ela precisa sair da igreja? Não. Ela tem que continuar. É mais fácil para ela se libertar estando no meio de pessoas que têm fé. A pessoa que é adúltera, deve ir embora da igreja? Não. Deve ficar para se consertar. Não é dessa classe de pessoas que eu estou falando. Eu estou falando daquelas, como disse o apóstolo Paulo, que é sinal do fim dos tempos. Sinal. Ele disse: nos últimos dias haverão tempos difíceis, irmãos. Tu tem ideia do que Paulo passou? Alguém faz ideia? Você sabe o que é levar uma quarentena de chicote, menos um, ou seja, 39 chicotadas? Ele passou por isso 5 vezes. Quem é bom de matemática dá quantas? Quantas chibatadas de chicote? 39 vezes 5. Você lembra quantas Jesus levou? Uma. Ele levou uma. Paulo levou 5. A gente não fala muito sobre isso, né? Sabe quantas surras de vara? Ai, você não lê a história de Paulo, não, irmãos? É sério isso? É sério que vocês têm a Bíblia na mão e não sabiam disso? Ah, eu queria mostrar aqui a cara de vocês aqui. Meu Deus. Você sabe quantas vezes ele foi apedrejado? Quantas vezes teve que sair fugido das cidades para não morrer? Sabia que uma vez ele teve que se fingir de morto, levando pedrada e quietinho, nem respira, que é para o povo ir embora e não terminar de matar. Você imagina se Paulo fosse alguns crentes hoje em dia meio perturbado? Tá amarrado, tá amarrado. Aí chegava outro lá com a pedra maior, tá solto. Não estou dizendo que tem que amarrar o diabo, não tem que amarrar mesmo, em nome de Jesus ainda mais. Certo? Mas Paulo era inteligente, estava em desvantagem. Os discípulos tinham fugido, porque senão morria junto. Não tem ninguém para socorrer, não tem ninguém para ajudar. Não estou entendendo nada, é só pedrada, pedrada, pedrada. Então finge de morto, fica quietinho, de nada, abre nem a boca. Agora imagine, olha para o irmão aí. Imagine se fosse essa pessoa que tivesse que ficar calado sem abrir a boca. Olha para essa pessoa aí. Porque tem que ter uma boca, irmão. O irmão tem uma boca. E o problema não é a boca, é o que tem dentro dela. A língua. Só tem uma língua que só o Espírito Santo vai intervir. Que a pessoa não se cala nem com reza braba, irmão. Tá? Depois que começa, deixa-se embora. Tem hora que tem que ficar quieto, irmão. Tem que estar calado. Finge de morto, fica quietinho. Mas eu sou de Deus. Então vai morrer apedrejado. Paulo não era de Deus, não? Paulo era um covarde? Será que ele era um covarde? Nunca. Nunca. Ele não tinha medo de ninguém. Nem de Pedro. Vai começar. Se o cara enfrenta Pedro cara a cara, face a face, o cara era pau da doido, meu filho, o Paulo. Mas teve que ficar quietinho, pianinho, que era para não morrer. Você sabia disso? Que tem hora que a luta vai ficar tão grande que você tem que ficar pianinho, na sua, quietinho, certo? Não, eu vou gritar, grita para tu ver. Mete o grito para tu ver onde é que isso vai dar. Tá? Já disse a vocês, irmãos, eu vou dizer hoje de novo. Tem hora que você tem que escolher entre vencer ou ter razão. Entendeu isso? Obreiros, me ajudem, mexe com alguém aí. Você entendeu isso? Tem uma hora que você vai ter que entender isso.
Ou você vence ou tem razão. Os dois não vai dar isso não. Como assim, pastor? Ter razão é discussão. Tem gente que precisa ganhar a discussão. Precisa. Você nota que as veias até da testa sobe. Sabe? Não tem uma veia aqui assim? Tem gente que a bicha parece um dedo. Parece que botaram um dedo assim na testa da pessoa, que as veias ficam desse tamanho, que a pessoa, sabe, ela não consegue nem pensar. Deixa eu dizer para você. Ei, irmão, deixa eu dizer para você. Falo como cientista que sou. Escute. Na hora da raiva, o ser humano raciocina pouco. Repito, na hora da raiva, o ser humano raciocina pouco. Observe o tom de voz da pessoa. Não, fale baixo. Eu estou falando baixo. Dá para ouvir com 3 ruas depois, a pessoa dizendo que está falando baixo. A língua embolua. A pessoa quer dizer 10 coisas, só sai 3. Sabe? Quer dizer tudo que está pensando ao mesmo tempo. Sabe? E se treme. É ou não é? E você vê lá. É o que, homem? Porque a pessoa quer ter razão. Ela precisa ter razão. E às vezes, sabe quem é que vence? Quem não está nem aí para isso. Quem quer paz. Eu ganhei, ganhou. Tá vendo? Venci você. Venceu, foi? Jesus crucificado. Parecia quem tinha perdido? Ele. Não se engane com a imagem, irmãos. Você sabe dizer para mim por que as igrejas cristãs evangélicas não usam crucifixo? Usamos cruz, mas não crucifixo. Aqui na nossa igreja tem. Outras igrejas não tem. As que tem, igreja evangélica, as que usam cruz, é ela vazia, sem a imagem de Cristo, que tendo a imagem passa a ser crucifixo. Por que não usamos crucifixo? Porque nós entendemos que a imagem do Cristo morto não condiz com a nossa fé. A nossa fé condiz que Ele não está mais nela. E o que ela nos lembra? Morte? Não. Ela nos lembra vitória. Entende? Entende isso? Vitória. Mas pastor, lá no cemitério está lá uma cruz lá. Costume, cultura. Mas para nós a cruz vazia, só vazia, ela é símbolo de quê? Ele passou por ela e venceu. E ressuscitou. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Então não se engane com a imagem, irmãos. Deixa a pessoa gritar, deixa espumar pela boca. Está precisando, né? Não se incomode com isso não. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar ser feito de capacho. Eu não aceito. Não é isso. Mas se der para você sair, saia. Mas se eu sair, a pessoa vai achar que venceu. Deixa achar. Deixe. Só saia. Mantenha a sua paz. Diga graças a Deus. Amém? Termine perguntando: você é um servo ou um diabo? Vamos aplaudir Jesus de Nazaré.